Salve, salve nação rubro-negra, ó, acabou a palhaçada. Jorge Sampaoli não tem mais a menor condição de ser treinador do Flamengo. Acabou de estourar uma bomba nova, que ó, conto pra você, viu? Você vai ficar de boca aberta. Agora toma aquele copo com água pra você não passar mal aí. Vamos ver a reportagem aqui do grupo ESPN. O que o pessoal tá trazendo de novo aqui, mas na minha opinião, se perguntar pra mim, já era Sampaoli. Agora eu queria saber de você, antes da gente começar aqui, pra você curtir comigo, a gente assistir junto aqui, fala pra mim, você acha que tem alguma condição do Flamengo dar certo com o Sampaoli? Comenta aqui pra mim, bora pro vídeo, mas antes, se você não tá inscrito no canal do seu parceiro Emer Show aqui, ó, ô cara, cola aqui comigo, engaja comigo aqui, segura na minha mão, não solta não, começa. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal para me seguir. Clica também no sino das notificações. Assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Afinal de contas, ó, a gente tem em comum essa paixão pelo Mengão. Então bora aqui, já mete o dedo no like, vem comigo para essa reportagem bacana e comenta aí. O F360, Jorge Sampaoli, foi vaiado no Maracanã. Falou depois do empate. Empate com gosto de derrota ou empatou no final, tá lindo? Sampaoli. Lembra disso? E não jogava um futebol maravilhoso que os técnicos que vieram depois dele não chegaram nem perto desse futebol maravilha que todo mundo sabia fazer, o Dorival não sabia. Ninguém não chegou nem perto disso. Agora esse time tem um outro problema, é um time ausente. O time, tudo bem, o time pode ter problemas físicos, mas... E a gente sabe que o Lucas é o jogador com a qualidade que faltava ao São Paulo. Mas a liberdade que ele tem nesse lance de gol... E tinha 5 pessoas em volta dele. Tomar 3 gols de cabeça num jogo decisivo como tomou, tem coisas assim muito pontuais que não podem acontecer. Por piores que sejam as escolhas do técnico, por maior que seja o desgaste físico, não dá para um time ser tão ausente assim. Jogar uma partida decisiva de Libertadores como se fosse a Taça Guanabara. Então, mas estou juntando o que você está dizendo com o que o Eugênio falou. Porque o que você está dizendo... ele tem a ver com ele não ter dividido o elenco em 2 times diferentes. É o que o Mas Eugênio mesmo tá não dizendo. dividindo, os caras tem chegam mínimo. cansados. Já não são garotos, a maioria. Não é verdade? Mas qual é o time titular do Flamengo? O São Paulo, sabe? e olha só, pensa que o São Paulo... Por que o São Paulo ontem entrou com o time reserva? Porque quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil. O Flamengo também tem. O Flamengo jogou no mesmo dia que o São Paulo, quinta-feira à noite, só que 2 horas depois. Então, assim, o desgaste é maior. Com viagem. Fora de casa. Uma viagem São internacional. Paulo jogou em casa. Com um ambiente péssimo, com tudo que trouxe a classificação do São Paulo e a eliminação do Flamengo. Isso tudo joga contra. O Flamengo entrou ontem em campo ainda desnorteado. E jogou mal de novo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Não, jogou uma barbaridade. O São Paulo cansou no segundo tempo, porque é o time que não está jogando 90 minutos. Sim. É muito óbvio isso. São Paulo foi cansando, o Flamengo foi crescendo e as substituições melhoraram o time. Mas há um erro de planejamento, claro, aí, de você entender que não é possível usar a mesma base do time, por mais que você mude de um jogo para outro 2, 3 peças, mas a base é a mesma, não é possível usar essa mesma base em 3 competições paralelas. O Flamengo está tentando empurrar isso. Está tropeçando em todas elas. Erro de planejamento que vem desde o início com a saída do São Paulo. Do Dorival. São Paulo está lá. A saída do Dorival no final do ano passado. A Natália fez uma pergunta. Qual é o time titular do Flamengo? Quer que fale? O Zinho trouxe ontem. É a 31ª escalação do Sampaoli. Diferente. Mas tem uma Hoje base. Você não sabe. Mas você não sabe. É pontualmente Sabe sim. diferente, né? Matheus Cunha, Wesley na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, Ayrton o Davi Lucas Luiz... não, ele jogou com o Felipe Luiz. Ele jogou com o Felipe Luiz em alguns jogos, mas tudo bem, um ou outro muda. A zaga, normalmente, isso muda em todo time. Fabrício Bruno e Davi Luiz. Não é isso? E às vezes, ou às vezes o Léo Pereira. Ele sabe do meio para frente, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, às vezes Alan, às vezes Thiago Maia. Vitor esse? É esse o Vitor time do Hugo. Flamengo. É esse o time. Ele sai o Everton Ribeiro. Sim, uma outra mudança. Mas todo time troca de um jogo pro outro. Assim, eu acho que é certo. Você tem um time base. Trocas, você pode pegar qualquer equipe que ninguém joga sempre com a mesma escalação. Porque tem uma série de problemas.
Não, O Palmeiras também troca. Mas muito pouco. Também O troca. Palmeiras foi campeão brasileiro em Também 2018 com o Felipão. Um time jogava as Copas, outro time jogava o brasileiro. Planejamento. Coisa que o Flamengo não tem. Ah! Planejamento, coisa que o Flamengo não tem. Eu não coloco a culpa e nem maior porcentagem em cima do São Paulo. Não consigo colocar. Para mim é erro de planejamento. Todo mundo sabia como o São Paulo trabalha. Quando for o Landim, quando foi contratar o São Paulo, ele sabia como o São Paulo trabalhava. Será que sabia? Sabia. Mas ele mesmo Não é admite possível. ali... Então, se ele não sabe, é pior ainda, Abel. Mas o problema é que ele não consegue trabalhar como ele trabalha. Ele mesmo acabou de falar ali na entrevista. Vocês sabem que meu time não joga assim. Os meus times anteriores não jogam assim. E eu tô me adaptando ao que eu tenho de realidade do Flamengo. Então, ele está tentando se adaptar a uma realidade de um Flamengo que está, como disse o professor várias vezes aqui, esfacelando fisicamente. Faz quanto tempo? Então, A gente já falava isso com o gente Vitor falava isso Pereira, a com- gente falava falava isso isso com com o Dorival. Renato. A gente falava isso com o Dorival. Dorival. O Física e Renato mineira. chegou, o Flamengo chegou ao final do ano com o Renato em 2021, arrebentado fisicamente. Sim. O problema é Quase foi campeão da Libertadores. Então aí tem um erro muito grande de planejamento. O futebol não se faz só com dinheiro. Você tem dinheiro, mas tem que Mas ter eu um acho que planejamento isso muito não grande. explica tudo. O esfacelamento pode ser físico, mas é antes de tudo mental. Claro que é. Dorival é elenco- querido lá pelos jogadores? Dá uma olhada na É o que imagem. Então, aí tem uma questão de o futebol ele não é só grandes atletas, você tem que administrar isso. Você tem que ter um treinador que ele vai te entregar tanto na parte dos jogadores em campo, taticamente, como um bom ambiente. Tipo o Dorival? Tipo o Dorival. Por que foi demitido? Olha, mas a gente criticou aqui em dezembro, quando Sim, isso claro. aconteceu. Criticamos o ano inteiro e continuamos criticando. Então, assim, a temporada do Flamengo, os títulos perdidos, as desclassificações em Mundial, perder Supercopa, perder Recopa, perder um monte de coisa, isso muito é sinal de uma administração completamente equivocada e sem direção. E que vai muito na onda de rede social, de torcedor. Agora eu tenho uma pergunta para fazer pro Brás. Que muitos Porque ele fala, torcedores eu não acre- pediram para a cabeça do Dorival. Eu não acredito em notícia. Ele acredita no quê, então? Ele tá no dia a dia? Ele tá lá para saber como é que tá o ambiente? Porque a resposta Acreditamos que que ele sim, dá... Marcos Braz. Porque a Quando resposta... não estiver pensando na política. Então, esse é um outro problema, porque ele é um profissional dividido. Então... E mais, quando aparece, às vezes aparece para fazer parte da encrenca. Ou já esqueceram que ele brigou com o Gabigol ali por causa de questionamento de gramado, de buraco, que o Gabigol não estava satisfeito. Em vez de botar a água na fervura, parece que essa diretoria põe gasolina. Então, eu entendo quando ele fala que não acredita em notícias. Eu também não acredito em boa parte das notícias. Eu vou procurar as duas partes para entender o que está acontecendo. Mas a minha pergunta é, ele está ali no dia a dia, no treinamento, no CT, para entender se, de fato, ele chamou os jogadores e a comissão para entender o que está acontecendo? Porque esse também é o papel do diretor de futebol. Ele, nas palavras dele ali, o episódio da agressão do preparador físico ao Pedro, o Flamengo resolveu, passou. Mas será que passou mesmo ou ainda tem consequências de tudo aquilo dentro do dia a dia? Tem. É óbvio que tem. E, como eu falei aqui na época, isso não se resolve, isso aconteceu. Tá lá. O que ele resolveu depois disso? O preparador físico saiu. Isso é resolver? Isso é o mínimo. O mínimo que se pode imaginar é que ele não continue no ambiente profissional. Ali, o que o Flamengo deveria ter feito era evitar que chegasse nesse ponto. Exatamente. E você só evita quando está presente, entendendo o que está acontecendo, percebendo os movimentos e agindo para evitar, para aparar as arestas. Porque está havendo aqui um problema. Está havendo uma dificuldade. O São Paulo disse na nota dele que já era algo recorrente. Era recorrente. Então, o bom o Pedro dirigente... também falou que há semanas vinha sofrendo dirigente, agressões E ninguém agiu. Ele está ali para agir. Ele está ali para resolver esses casos do dia a dia, para encontrar soluções, para fazer intervenções para melhorar o ambiente e o planejamento da equipe. E se tivesse... Deixou acontecer, sabe? Batou na cueca. Um profissional da comissão técnica agride o jogador no vestiário. Isso é um absurdo. E o Flamengo, resolveu. E resolveu. Depois, o cara foi mandado embora e aí a gente vê um ambiente péssimo no dia a dia. A gente está de fora, está de longe. A gente percebe no ar.
como o ambiente é ruim. E se fosse só esse problema, antes teve problema com o preparador e goleiro do Paulo Souza. Antes teve o problema do áudio falando do Rogério Ceni, que é o que derruba o Rogério Ceni. E é um absurdo. Então é reincidência de problemas. Não foi só esse problema. Esse não é o primeiro e, pelo jeito, não vai ser o último problema, porque é uma diretoria que, como eu falei, em vez de botar água na fervura, às vezes põe gasolina. Só pode ser isso. Tem se falado muito dos jogadores, mas não vamos esquecer que a diretoria é a mesma nesse tempo todo, em que passou um monte de técnico e tem sempre... É um elenco também cheio de... né? O Renato começou, todo mundo amava o Renato, no fim tinha barulho que não gostavam do Renato. Então nenhum técnico serve. O único que serviu e que deu resultado, resolveram mandar embora atrás de uma grife. Técnicos que eu tinha até perdido a conta. Ontem a gente estava fazendo linha de passe juntos, né, professor? Sim. Não sei se foi o professor que lembrou do Paulo Souza. Eu falei, é verdade. Tinha perdido ele ali no meio. É Domenech, é Paulo Souza, Renato, Rogério, Vitor Pereira. É tanta gente em 4 anos. Muito barulho. Porque falta conhecimento técnico de futebol. A decisão de não continuar com o Dorival ao final de uma temporada em que o Flamengo ganhou 2 competições das 3 mais importantes, com base em 2 argumentos. O primeiro, o time ganhou Copa do Brasil e Libertadores, mas não foi brilhante nas suas finais. Correu risco de não ganhar, ganhou nos pênaltis. E quantos times não foram brilhantes em final? E o outro argumento era, depois que ganhou a Libertadores, não jogou mais. Gente! Acabou. Tinha lá 3, 4 rodadas de brasileiro em que o Flamengo não ia ganhar mais nada. Vai cobrar disso? O time que acabou de ganhar a Libertadores da América. Parece que é corriqueiro, né? Ganhou a Libertadores. Vai ter que ganhar aqui o brasileiro. Pra quê? Pra nada, mas tem que... Sabe? Entender, Quando saber ganhou entender. o brasileiro com o Rogério, reclamaram? E a proposta era a seguinte, precisamos de um técnico com maior repertório tático para disputar o Mundial. Aí vamos buscar quem? O técnico que tinha sido eliminado pelo Dorival na Copa do Brasil e na Libertadores, o Vitor Pereira. E aí? Repertório tático? E que em nenhum momento mostrou isso aí no Corinthians. Então, assim, fez o que dava. Quem toma uma decisão como essa não conhece de futebol, não entende do campo, não sabe fazer a leitura do desgaste que o Flamengo tinha naquelas finais. Vai na onda de rede social, problemas que o Flamengo tinha. E problemas que o Flamengo tem de novo esse ano. E a gente está vendo o time se arrastando em campo, porque joga todas as competições, porque tem exigência de ganhar todas as competições, por tudo que é feito de investimento no clube. O Flamengo ganhou, apesar de todo esse desgaste, ele conseguiu ganhar. Jogou muito desfalcado contra o Corinthians, aquele jogo da volta. Sim. Ganhou do Atlético Paranaense, que vinha de eliminar o Palmeiras numa final, com uma proposta muito difícil de ser superada, defensiva. Flamengo, mas só ganhou de 1-0. Ganhou. Foi campeão. Exato. Aí não é suficiente para mim. E só foi campeão porque teve leitura tática de entender os processos e como ser possível chegar àquele título. Então é de gente que não entende de futebol que está comandando o Flamengo. Que está ali por questões políticas. A gente falava aqui plenamente com o que você está dizendo. A gente falava aqui durante a semana passada, né, antes do jogo, antecedendo o jogo contra o Olímpia, que o Flamengo tinha condições técnicas para ganhar. Mas fazia uma temporada fora de casa na Libertadores que levantava um alerta. E talvez, depois de 2019, a temporada mais instável do Flamengo. Eu quero que você me aponte 2 jogos do Flamengo e que foi 90 minutos de um Flamengo que a gente esperava com o elenco que tem. Não tem na temporada. O melhorzinho é o jogo foi contra o Grêmio. Melhorzinho. E mesmo assim eu não diria que foram 90 minutos. Exatamente. Vamos lá na hashtag F360BR com a mensagem dos amigos e amigas que nos acompanham nesta segunda-feira, como a Inaraí. Bom dia! A diretoria do Flamengo não percebeu que os jogadores não compraram a ideia de Sampaoli. Porém, não querem aceitar a besteira que fizeram ao demitir o Dorival. É verdade. Gildásio, bom dia, amigo.
CBF pode esperar por um técnico por 2 anos, mas o Flamengo não pode esperar por Jorge Jesus, é isso? Por 30 dias, porque poderia comprometer a temporada. Aí preferiu arriscar em um técnico fraco. Agora tá fora de tudo. O time joga péssimo e não tem perspectiva para o ano que vem. Tá bravo o Gildazo. Técnico fraco, acho que ele se refere ao Vitor, né? Ao Vitor Pereira, que foi do início, quando ainda se falava no Jorge Jesus, né? Porque o Sampaoli não é um técnico fraco, né? Gelson! Bom dia, Gelson. O que acontecerá com o Sampaoli caso o Grêmio elimine o Flamengo na Copa do Brasil? Adivinha? Quem seria o substituto para o restante do Campeonato Brasileiro? Já que ganha, não serve. Não, e tu tem que olhar o que tem no mercado. O mercado hoje, olhando para o mercado do que era no início da temporada, é completamente diferente. Você vai olhar para os principais técnicos que teriam, né, condição de pegar esse elenco do Flamengo e tirar o máximo do suco tecnicamente desse time. Quem? Quem hoje, professor? Chama o Rogério Ceni de volta. Mas eu não, A torcida não quer. Mas eu não acho que ele seja esse treinador para tirar o espremer a laranja até o final, tecnicamente, Eu acho que hoje é a única opção no mercado. Então, mas Por qual é a exclusão. opção de mercado? Por exclusão. Por exclusão. Ou vai lá bater na porta do São Paulo, se o São Paulo for eliminado da Copa do Brasil e falar: você me perdoa? Volta. O Val vai querer. Vocês já viram que Eugênio Leal está posicionado Já. ali Já, tá na boca O olho do gol. leal. para o tradicional O olho leal. olho leal. Para falar do São Paulo hoje, é isso, Eugênio? Mostrar aqui o gol do São Paulo, né? A gente já está falando, a Natália já falou, o professor também, sobre a liberdade que o Flamengo permitiu ao São Paulo no lance do gol, não só no lance do gol, em outras jogadas também. Mas vale também a gente olhar o ponto de vista do São Sim. Paulo, porque quarta-feira tem jogo. E é claro que esse jogo decisivo com o Corinthians é muito esperado, porque vale vaga na final, mas também porque a gente está imaginando como o São Paulo vai lidar com os seus reforços. O Lucas e o Rames. Acho que ficou claro ontem que o Rames não tem condição física para começar o jogo. Não. Ele jogou ali, segunda metade do segundo tempo, e já terminou se arrastando. Embora tenha mostrado muita qualidade, que a gente sabe que ele tem. Ele dá um passe ali, que é quase o segundo gol, é que o Wellington Rato... Ele é outro nível disso, mas fisicamente ele não tem condição de começar a partida. Mas o Lucas jogou quase o tempo todo. Até os 70. E aí o Lucas entra como no time? O Lucas faz o gol jogando por dentro. Por dentro. A gente está com a imagem frisada aqui. É interessante a gente perceber a movimentação dele em toda essa jogada. Nesse lance aqui, o São Paulo já tinha a posse de bola há algum tempo no campo de ataque, até que o Bruno Henrique coloca para a lateral e do lateral vai continuar com essa posse de bola. Mas olha quem está aqui, centralizado entre os volantes do Flamengo. Os volantes do Flamengo estão posicionados aqui, o Alan e o Thiago Maia. E o Lucas vai estar girando por dentro, num espaço que tradicionalmente no São Paulo tem sido ocupado pelo Luciano. Sim. Que não vai jogar quarta-feira porque está suspenso. Então ele é a resposta para a ausência do Luciano nesse jogo, mas tem campeonato pela frente. Sim. Tem coisas a vir ainda. Agora, o que chama a atenção do lado do Flamengo, o time está postado no campo de defesa, só que em momento nenhum agride a bola. É uma postura passiva. Gabriel Neves, a bola chega do outro lado, vai passar no Alisson, Ninguém combate. volta no Gabriel Neves, vem no Alan Franco, ele domina, entra, e é ele que vai dar assistência. Porque é uma assistência, né? O último passe antes do gol. Está aqui o Lucas, que estava circulando entre os volantes. Mas podemos considerar isso uma assistência? É o último passe antes do gol. Tecnicamente, Tecnicamente é. Olha aqui, Gabigol está olhando, o Alan está olhando, o Arrascaeta está olhando, o Thiago Maia está olhando. Olha o espaço que um jogador como o Lucas, que acabou de chegar da Premier League, tem para receber essa bola. E o Dorival está reclamando aqui embaixo. Ele avança. Aqui, queria chamar a atenção para outros movimentos, tá? Os jogadores do São Paulo que estão posicionados aqui na área. O Pato, o Luan, ainda tem entrada, chegada na última hora do Alisson. Isso aqui ajuda a chamar a atenção da marcação. Mas a gente vai ver a evolução até a entrada da área do Lucas para fazer o gol. Ele faz um S aqui para desviar da marcação. E como ninguém se aproxima dele
para tentar impedir a jogada. No final, até ajuda o São Paulo, porque a gente vai ver o Léo Pereira dá um passo adiante, a bola desvia no Léo Pereira e aí mata o goleiro na hora do chute. Mas o Wesley tinha cartão. Ele sai do lance. É o cartão ou o gol? O Thiago Maia não vai. O Fabrício Bruno. Luan vai arrastar o Fabrício Bruno. Então é -1 na marcação. O Léo Pereira chega atrasado e acaba desviando a bola para o gol. Então, tem duas questões aí para a gente entender. Primeiro, o São Paulo colocando o Lucas na intermediária. A gente sempre viu o Lucas jogar mais pelo lado do campo. Mas a qualidade que ele tem permite a ele jogar ali e avançar, mas dando a ele suporte de outros jogadores que fazem movimentação para abrir marcação. E o Flamengo, mais uma vez, isso não é novidade, passivo, olhando o adversário jogar na sua intermediária. Você já tocou no assunto Rames Rodrigues? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Rames? Vamos. Estreia dele. Sim. O que vocês acharam, Natália? É aquilo que a gente esperava, caindo pelo lado esquerdo, um